Bom, hoje a gente vai tratar do tema de 5G no Brasil e o equilíbrio entre concorrência e a colaboração. Antes disso, eu só vou pedir a licença aqui para a nossa mesa para algumas rápidas palavras sobre o Comitê IBRAC Júnior, porque ele é o proponente desse painel. Eu estou aqui representando, na verdade, meus colegas do comitê, principalmente a coordenação. Já deixo aqui um muito obrigado ao Luiz, a Fabiana, a Catarina, que estão aqui presentes, também a Ellen, que está nos acompanhando lá de Berlim, e o Guilherme. Tá? Mas estendo a todos os integrantes do comitê. Falando um pouco sobre o que é esse comitê, como ele surgiu, a gente sabe que até o nome já gerou alguma confusão. Aqui no próprio seminário foi IBRAC Júnior, IBRAC Jovem, IBRAC New Generation, IBRAC Teen. Mas acho que, para além do nome, a gente refletiu bastante e acho que o mais importante aqui é o conteúdo desse comitê. A gente não quis limitar por idade, não é a idade que define. A gente gostaria de ter presença aí da nova geração mesmo de advogados e economistas que tenham uma posição até a de sênior. Então, a gente só realmente baniu os sócios desse comitê. A ideia é que essa nova geração possa participar de uma forma mais ativa, mais direta, mais colaborativa. A gente quer ter um pouco mais de liberdade aí para tentar novos projetos que outros comitês ainda não fazem. Então, aproveito para agradecer à diretoria, né, que nos deu esse apoio. Aqui, principalmente, vou falar em nome do Bruno Drago, do Ribas, do René Medrado, da Priscila Brolio, que também está nos dando esse apoio desde sempre. A Silvia, que é a madrinha do nosso painel. Agradeço aí pelo apoio e até agora por não nos censurarem, não banirem nenhuma das nossas propostas. Até aqui. Bom, eu não vou tomar muito tempo, até porque a gente tem uma banca aqui muito qualificada para falar sobre esse assunto. Então, vou passar a palavra desde logo. Vou só apresentar aqui rapidamente. Vou começar pela ordem da mesa ali. A gente tem a Tiziana, que é sócia do VMCA Advogados. A gente tem deu um branco aqui agora. José Borges, que é o superintendente de competição da Anatel. A gente tem aqui o Dr. Diogo Thompson, superintendente-geral adjunto do CAD. Temos aqui o Andrei Vilas Boas, né, que é superintendente de competição da SEAI. Então, a gente, com certeza, tem desculpa, a Anne Valerie, que está nos ouvindo, claro. Ela é a única que está aqui virtualmente, mas está contribuindo para a gente. Ela é sócia de concorrência e regulatório do WilmerHale. E como eu sei que o nosso tempo aqui vai ser bastante apertado, eu já vou antecipar alguns questionamentos que a gente gostaria de ouvir dos nossos panelistas. Então, para que já possa ser respondido aí ao longo das apresentações e que a gente, no final, tenha um tempinho para as perguntas da plateia. A gente queria entender um pouco de vocês quais são esses desafios para a implementação do 5G, principalmente no Brasil, que podem demandar a colaboração entre os concorrentes. Por que isso se diferencia, talvez, de outros setores da economia que também têm desafios para a implantação? A gente queria entender quais são os benefícios esperados em termos de sinergias dessa colaboração e quais são os riscos concorrenciais principais que a gente tem que enfrentar e qual é o papel das autoridades nesse contexto. Então, da Anatel, da SEAI, do CAD, e também no estrangeiro. Então, a Anne vai nos contar um pouco sobre a experiência na Europa. Acho que é isso. Tentando ser bem rápido aqui, peço aos nossos panelistas também que se atenham ao tempo para que todo mundo possa falar. Obrigado. Passo a palavra para a Tiziana, para que ela possa começar as apresentações. Não sei se os slides estão prontos aí também, se puderem. Pronto. Ótimo. Boa tarde aqui aos meus companheiros de painel. Queria, claro, começar agradecendo ao IBRAC pelo convite. É um prazer estar aqui para discutir esse tema tão pertinente ao nosso momento. Agradecer também ao Thales, pessoalmente, pela organização do painel, que é um trabalho invisível, mas que, no fundo, é o que viabiliza a gente estar aqui hoje. E ao IBRAC Júnior pela escolha do tema,
que, como eu falei, é um tema muito interessante. Fiquei particularmente feliz de poder vir falar sobre isso essa semana, nesse momento, porque é um alento pensar um pouco num futuro para além de domingo, né? Acho que estamos todos muito estressados. E pensar em 5G é pensar um pouco mais para frente, ter uma visão de médio e longo prazo, de um tema que tem uma relevância não só para o país como um todo, né? A gente vai falar disso aqui em mais detalhe ao longo do painel, mas é uma tecnologia que vai viabilizar muitas outras, é uma porta de entrada do nosso país para o mundo atual. E também pensando muito na nossa vida como indivíduos, né? Para além de baixar vídeos mais rápido no celular, o 5G é aquela entrada para o filme de ficção, para o carro inteligente que vai conversar com o semáforo, evitar um acidente, para a geladeira inteligente, que até me parece mais interessante que o carro. Então, é muita sorte, acho, quando um tema que é tão relevante para o momento também levanta questões tão interessantes na nossa área aqui do direito da concorrência. Eu posso passar os slides ou vocês passam? Tem um passador aqui. Não. Bom, vamos lá. Quais que são, então, qual é a interface, né? Por que estamos falando aqui de 5G hoje? Deixa eu abrir aqui, porque eu estou em denial sobre o fato de que eu preciso usar óculos. Então, mas eu vim preparado. A tecnologia 5G, como eu disse, ela é uma tecnologia que vai mudar muita coisa na nossa vida. Ela vai permitir mais aparelhos conectados, ela vai permitir um menor tempo de latência, que é o que permite essa resposta, essa conversa entre aparelhos, e uma maior eficiência energética, que também é muito importante para a gente, né, salvar o planeta. Qual que é a questão aqui? Para que isso seja possível, para que essa tecnologia seja disponibilizada, as operadoras terão que fazer investimentos muito altos, e isso é um fato, é um dado da realidade, tanto na expansão da rede, quanto no adensamento dessa rede. Porque o 5G, tem redes, tem linhas mais curtas de transmissão, então ele precisa de mais antenas no espaço para ele circular sem ser bloqueado. E esse desafio, essa necessidade de investimento, traz, obviamente, a questão da colaboração entre concorrentes, entre empresas que oferecem esses serviços, para viabilizar esses investimentos e, assim, disponibilizar o 5G. A questão ela não é nova do ponto de vista de defesa da concorrência, né? Estamos falando de um tema que é tradicional, colaboração entre concorrentes, mas dentro de um cenário bastante complexo e bastante dinâmico também. Acho que essa é a questão. Então, pensando em teoria antitrust, né, o que a gente pode pensar sobre possíveis questões que essa colaboração entre concorrentes, que vai viabilizar ou, no mínimo, acelerar a implementação do 5G no Brasil, levantam? De um lado, tem uma preocupação com o acesso à informação, né, de concorrentes. Tem também uma preocupação de redução da capacidade dessas empresas de tomar decisões independentes, né, uma preocupação com condutas coordenadas. E um risco de fechamento do mercado para as empresas que não participam desses acordos. Esses são riscos que a gente sabe que a gente corre sempre que a gente está falando de colaboração entre concorrentes. Mas, diante desse cenário que eu falei, né, de tudo que o 5G representa e da dificuldade prática de viabilizá-lo aqui no Brasil, não só no Brasil, essa é uma questão que se coloca também em outras jurisdições, a gente não vai conseguir escapar de lidar com esse problema. Então, a gente não, pelo menos como eu vejo a questão, não é uma questão de se a gente vai permitir ou não colaboração entre concorrentes. É mais uma questão de como a gente vai
viabilizar essa cooperação para a gente ter acesso a essa tecnologia. E isso a gente vai resolver sempre, obviamente, nos casos concretos. Olhando a jurisprudência do CAD, né, o tema de compartilhamento de infraestrutura não é novo no CAD, e também compartilhamento de infraestrutura no setor de telecom também não é novo. A gente consegue ter ali um roteiro que me parece bastante adequado, do tipo de questão que a gente tem que analisar quando a gente vai ver um acordo desse e os impactos que ele tem na concorrência. Né? Começa por qual que é a infraestrutura que está sendo compartilhada, porque quando a gente está falando de compartilhamento de infraestrutura de telecomunicação, a gente pode estar falando de coisas muito diferentes. A gente pode estar falando desde o compartilhamento da torre, onde se coloca a antena, até o compartilhamento do espectro. E isso, claro, tem implicações diferentes quando a gente está pensando nos impactos na concorrência. Qual que é a estrutura de governança desse acordo de compartilhamento? O que está previsto ali que mitiga ou aumenta riscos da perspectiva de trust? O escopo geográfico do acordo, né, que dá uma medida dos efeitos e da capacidade de impacto. O grau de rivalidade das empresas que vão compartilhar a infraestrutura, dos outros agentes do mercado para fazer face a alguma conduta anticompetitiva. O efetivo potencial de redução de custo, o compartilhamento dessas eficiências com os consumidores. No caso de setores regulados, que a gente ainda tem essa questão aqui nesse caso, muitas dessas questões passam por uma análise da regulação. Então, por exemplo, a questão do espectro, né, que é limitado, quem organiza o acesso a esse espectro é a Anatel. Mesmo questões de acesso, né, na regulação, a gente tem algumas previsões de obrigação de acesso não discriminatório. Então, tudo isso aumenta a complexidade da análise nesses casos concretos. Eu puxei aqui dessas questões três grandes grupos de questões que eu acho que são um foco das particularidades da análise de 5G da perspectiva do direito da concorrência. Porque aqui a gente tem muita coisa que é padrão em todo tipo de análise, mas que eu acho que o 5G levanta questões bastante significativas com relação a três grandes temas. O primeiro é essa questão de compartilhamento do quê? Né? Quando a gente está falando em compartilhamento de infraestrutura de telecom, a gente tem uma classificação que já é bastante tradicional, que é a que distingue entre infraestrutura passiva e infraestrutura ativa. E existe um consenso também que um compartilhamento de infraestrutura passiva tende a ser menos problemático da perspectiva antitrust do que o compartilhamento de estrutura ativa. Isso tem uma lógica, uma ideia bastante intuitiva até. Que em estrutura passiva, o que a gente está falando no fundo, aí, claro, meus colegas aqui do painel vão poder me complementar também, mas a gente está falando de compartilhamento de estrutura física, da torre onde vai se colocar a antena, do terreno onde fica a torre. Que é um compartilhamento que tende a ter um impacto menos direto, tende a estar menos relacionado com a parte operacional do serviço. Né? As empresas que estão compartilhando uma torre, elas estão, no fundo, compartilhando o risco, o custo da utilização dessa torre, mas meio que para por aí, não tem acesso à rede, não tem uma ponta operacional que levante maiores questões. Quando a gente está falando de compartilhamento ativo, aí tem um mundo de possibilidades, mas a gente está falando, e de modelos, mas a gente, no fundo, está falando do compartilhamento dessa parte operacional, da rede mesma. E aí ela pode acontecer com ou sem o compartilhamento do espectro, pode acontecer, são várias siglas, para minha saúde, para a de vocês, não vou ficar repetindo todas, mas o conceito é compartilhar elementos ativos da rede, a parte operacional do serviço mesmo.
essa é uma questão que não surge com o 5G, ela já vem sendo tratada na jurisprudência do CAD e internacional também, e a gente vê essa classificação sendo empregada para embasar decisões, mas o 5G traz elementos que inovam ou tornam mais complexa essa análise. Porque, de um lado, quando existe a tendência de um compartilhamento cada vez maior de infraestrutura ativa, até porque quanto mais intenso é esse compartilhamento, também maior é a redução de custo que é necessária para viabilizar os investimentos. E no caso do 5G, a gente poderia argumentar, bom, se a gente está indo nessa tendência de um compartilhamento cada vez mais ativo da infraestrutura, a gente está indo numa tendência, pelo menos em tese, em princípio, estaria indo numa tendência de homogeneização do serviço, né? A gente estaria, porque o espectro poderia ser o mesmo, a rede também seria a mesma, que pode ter um lado ruim, né, de redução de um aspecto da concorrência, mas que também pode ter um lado bom, que é jogar a concorrência para o preço e diminuir a assimetria de informação dos consumidores, né? Às vezes a gente tem que escolher entre diferentes produtos que a gente não entende exatamente qual é a grande diferença. Então, talvez a gente estivesse melhor com um produto mais homogêneo e com preço sendo fator de diferenciação ou a relação com o cliente, enfim. Mas o 5G traz uma camada de complexidade a mais, porque ele permite uma diferenciação, mesmo nesse cenário em que a infraestrutura ativa está sendo amplamente compartilhada. Porque a concorrência passa a poder acontecer tanto em outras camadas, como nos softwares, por exemplo, como também existe a possibilidade de fatiamento da rede, né, que eles chamam de network slicing, que acaba permitindo com que a operadora ela preste um serviço meio tailor-made para alguns tipos de clientes. Então, a gente joga a concorrência, tem mais esse fator de concorrência a ser levado em consideração, mesmo quando a gente está falando, então, de compartilhamento de infraestrutura ativa. O outro ponto que eu acho que merece bastante atenção da nossa parte, principalmente falando aqui enquanto advogados, é a parte da estruturação da governança desses acordos. Porque, de fato, o formato jurídico desse negócio ele pode ter implicações diretas de mitigação ou aumento de risco antitrust desse tipo de compartilhamento. Então, um exemplo bem autoevidente, né? Se existem previsões de exclusividade ou não. Se existe um espaço para tomada individual de projetos de expansão ou se isso também será decidido coletivamente. Se existe uma estrutura de governança voltada a impedir o acesso à informação concorrencialmente sensível. E aí, qual é essa estrutura, né? Se é um mecanismo de Chinese Wall, se cria uma entidade neutra, um comitê, enfim, são vários, não é uma receita de bolo, né, em que você vai colocando as coisas e o seu contrato vai ficando mais seguro. A ideia aqui é mais pensar numa estruturação preventiva de compartilhamento de estrutura que leve em consideração as questões que podem surgir lá no âmbito do CAD. Então, esses mecanismos de governança são um fator muito importante. Não só porque eles tocam na possibilidade de garantir um espaço maior de independência entre as partes, que é um fator relevante quando você vai fazer análise concorrencial desse tipo de acordo, mas também porque ele consegue lidar, de alguma maneira, com a questão do acesso à informação, que é uma questão que eu acho que vai tender a ficar cada vez mais importante e premente nessas análises, porque é uma tendência geral, né?
A economia está sendo cada vez mais uma economia de dados, e à medida em que esse compartilhamento possa, por exemplo, dar acesso à informação sobre comportamento dos consumidores, a gente vai ter mais uma camada aí de complexidade de análise que pode até envolver um outro agente aqui nessa conversa, que seria a NPD, por exemplo. Tiziana, eu vou te pedir só para talvez a gente ir encaminhando. Eu sei que é um tema muito interessante, você está trazendo uma visão bem ampla. Desculpa, Thales, eu vou fechar. Imagina. Tinha prometido que eu não ia passar do meu tempo. E a outra questão é as eficiências, né? Porque o pressuposto dessa conversa é que esses acordos eles vão gerar eficiências, eles vão permitir investimento, mas aí a gente precisa aprofundar a conversa sobre o compartilhamento dessas eficiências de fato com o consumidor, se isso vai se refletir no preço. Isso também precisa ser uma parte importante da análise. Só para terminar com uma reflexão mais geral, antes de passar aqui a palavra para os meus colegas, eu acho que, no fundo, a gente está falando aqui de uma análise que ela vai sempre tender para a complexidade, né? A gente está falando de uma tecnologia nova, de um mercado muito dinâmico, em que a gente está vendo surgirem novos atores, por exemplo, os operadores de redes que seriam neutros, empresas que podem adquirir o espectro e depois contratar esse espectro com empresas desse setor. Uma tendência de convergência de serviços que também desafia algumas definições mais estabelecidas de mercado relevante que a gente tinha. A questão da limitação do espectro, que joga, acho que, um peso muito grande na formatação dos editais, na atuação da Anatel e da SEAI, preventiva mesmo, e do CAD também, né, na formatação desse acesso. E eu acho que isso vai exigir de todo mundo uma capacidade de coordenação e de adaptação e de resposta rápida muito grande, e eu acho que isso vai acontecer num futuro bem próximo. Não é? A gente não está falando aqui de uma coisa que vai acontecer daqui a muitos anos, uma coisa que já está acontecendo, as discussões já estão acontecendo, e eu acho que a gente está num bom caminho de conseguir lidar com isso. Então, acho que o timing dessa discussão aqui também é muito boa. Minha ideia foi só fazer um panorama geral das questões para a gente agora poder aprofundar aqui no nosso debate. Obrigada, gente. Obrigado, Tiziana. Desculpa mesmo interromper, mas é que a gente tem Imagina. Bastante gente para ouvir e para todo mundo poder falar. Bom, eu vou passar a palavra para a Anne Valerie, que acho que vai dar um pouco uma introdução de como a gente tem visto isso lá fora também. Acho que vale muito para, apesar do nosso tema aqui ser 5G no Brasil, a gente precisa ouvir um pouco como isso tem sido visto lá fora. Anne, you have the floor, please go ahead. Thank you very much, Thales. You are on mute. Are you dealing with the slides? So, good afternoon. I also want to thank Ibrac and Guilherme for. I very much regret to be able to be there in Brazil. So, before explaining the Commission vis-à-vis network sharing, let me first recall a few points. But what are the costs of the challenges of network rollout in 5G? So you don't hear me very well? We can hear you, Anne, but it's kind of unstable right now. I don't know if it's out on our side or yours. I have no issue. I hear you very well. The only thing is that, do you hear also the translator? Because I hear the translator at the same time that I'm speaking. Do you hear that too? No, we don't. We only hear you. Now it's good. Okay.
Okay, so so just what are the costs and challenges for network roll out in a 5G environment? And what is very important is that this 5G environment will create a new complex ecosystem. And so very briefly, financial challenges, there is no secret. Spectrum acquisition, upgrading existing radio access network infrastructure, IT and service platform, all these will create significant costs. But this is not enough, and these costs will also be increased by a need for a network densification, which the increase of traffic and technical requirement will require also for the 5G. New cell sites, new radio access network infrastructure, new backhaul, all these will create significant costs. But there are also physical constraints, and these are due to the fact that the network will have to be deployed not only in rural area, but also in very dense urban settings, where in fact the space might be a scarce resource and where there might be architectural pollution. So all this result in a need for a more and a deeper network sharings. This will clearly be an efficient way of delivering telecommunication infrastructure. What is exactly network sharing? As already explained by Titiana, the concept covers a lot of different models. Operators can enter into different forms of network sharing agreements, ranging from very basic passive site sharing to much more complex core network sharing and even national roaming. As you can see on the slides, in fact, the more telecommunication equipment you share, the more you increase. Yeah? Let me interrupt you just a bit. We don't see your slides, actually. So maybe if you can stream them, I think it would be better. Oh, I did not understand that I should do that. Let me see. Sorry about that. Sorry about the connection issues in the 5G panel. Well, hopefully this will be solved soon. Where should I share my slide? I don't see the. Maybe our support team will show them. Yeah, now we can see. You see the slide? Yeah. Yes, thank you, Anne. Maybe ask her where. Okay, so I'm on slide 3 now. Slide, I'm sorry? Yeah, this one, this is it. Okay. So as you can see, from the slides, the more telecommunication equipment are shared, the more the cost savings increase, but also the more the network ownership decrease, and also the more, in fact, the antitrust risk increase. So this is the basic information on how the different network sharing can happen. But in addition to that, there are a few other elements which are also be mentioned by Titiana, but which are also very important and very characteristic of the of 5G, and that should be taken into account when assessing network sharing agreement in 5G under competition law. So what is also important in this complex ecosystem is that it also attracts new entrants, such as, for example, private equity. And this private equity, so these new players also try to create, and I'm on the next slide, also try to create new and more creative business model. For example, there are this neutral host model, where in fact there is a players which is acquiring part of
passive equipment and create its own passive network, or maybe even more active part of the network and is also creating its own network, and this network would be accessible to different service providers. So the mobile operator would become more service provider, and we would go from a more infrastructure competition to a more service competition approach. There is also the model of a single wholesale network that would be imposed by the authorities, for example. So these are also new feature and new characteristic of this ecosystem created by the 5G environment. And finally, and these two specific technical features have also been mentioned by Tatiana, is the network slicing possibilities created by 5G. So it means that really one single physical network can be separated in multiple virtual networks. And in fact, this would allow operators to differentiate their services that would still be hosted in one common infrastructure. And another characteristic is also the increased virtualization of network. And this increased virtualization of network also allow more service competition, because in fact what you have is one network that it's easily programmable and which is much less dependent of the hardware. So you also can differentiate the service very much on one single infrastructure. Now, next slide, please. So coming back to very quickly the pro and anti-competitive effects of a network sharing agreement. If you look at the positive aspect, the benefit of a network sharing agreement, you have obviously cost reduction, because you can have the same type of coverage with less cost, because you are sharing the cost. And this, if you are sharing the capex, then you have more investment in the incentives. If you are sharing the operational cost, then you can have lower prices. You have an improved efficiencies and an improve of network quality, because you may have a more broader deployment despite the fact that you have less cost. You can enhance the consumer choice. You can also have more competition, because you will allow the entry of more players at service level, while still having less investment at infrastructure level. And you also have the positive aspect from a public interest perspective, because you will have this environmental and health benefits. So these are the pro, and you can almost take all these elements and see that they are also showing some disadvantages, or at least anti-competitive effects of a network sharing agreements, because there would be this reduction of infrastructure competition. So you will have less infrastructure, so the competition will be at service level, if at all, but certainly not at infrastructure level. There will be less incentive to compete, because if there are too many share telecommunication equipment or element, then the incentive to compete will be reduced. There will be a possible coordination of competitive behavior. There might be delays in deployment. There might be a risk of increase of price at service level, and there might be less coverage at certain points. So you see that these are the pros and the cons that should be balanced and should be assessed when examining a network sharing agreement under competition law and under antitrust law.
So that being said, what is the solution which has been proposed by the European Commission to overcome these financial and technical challenges and taking into account the specific feature of 5G? So under the EU competition law and under competition law in general, the network sharing agreements are considered as agreement between competitors. So they are considered as horizontal agreement, and the Commission is now proposing to include and to dedicate a specific chapter in the draft horizontal guidelines, so all the guidelines which are assessing horizontal agreement under EU competition law, and there would be a chapter dedicated to network sharing agreement in the mobile sector. The Commission would consider these agreements as a specialization agreement, so there would be a joint preparation of services between competitors. And as a specialization agreement, they would have a safe harbor. So if the combined market share of the two cooperating operators would be below 20% in the relevant market, the agreement would be exempted. So the agreement would not be considered as an issue under competition law. However, assuming the market share, the combined market shares of the players of the competitor would be above 20%, then the Commission would have to do a case-by-case assessment, and the guidelines are providing some guidance. The first element is that the Commission considered that network sharing agreement should not be considered as restriction of competition by object. So there won't be a per se, even if it's not exactly that, but there won't be a per se infringement of competition, provided obviously that these network sharing agreements are not part or are not disguised as a cartel. So what that means is that we should assess the effect of the network sharing agreement and determine whether this network sharing agreement has restrictive effects. And this indeed is very much a case-by-case assessment. But the guidelines provide some kind of very broad principles. First, passive sharing. So remember that there are all these different possibilities of network sharing models. So if we are talking about passive sharings, the Commission considered that these are unlikely to have restrictive effects on competition because they mainly allow to increase the coverage. So the Commission considered that provided the independence and flexibility in business strategy, in the characteristics of the services, and in the network investment remain for individually at the level of the parties, and that they don't combine this, that passive sharing will normally not be an issue under competition law. If we discuss active radio access network sharing agreements, there the Commission considered that these would more likely have restrictive effect on competition because these are including a more extensive cooperation of network equipment, and these network equipment will have an effect not only on coverage but also on the independent deployment of the capacity. So this will probably create more incentive of the parties to compete less because they will have more joint element. The third broad principle that the Commission has identified in these guidelines is that spectrum sharing agreements, so the spectrum pooling, so when you put together also the spectrum, these are very far-reaching cooperation which the Commission would consider normally to include restriction of
competition, and where you will have a very hard time, not to justify, but you will need to provide a lot of information to show that they have benefits, because the Commission feels that this will restrict the parties' ability to differentiate both the retail but also the wholesale offer. So the Commission. Let me interrupt you just a bit. We have to go to the end of your presentation. I know there's a lot interesting points to bring, but just so we can have everybody their opportunity. So the only thing I will just then conclude, and this is the last slide. If you see the approach that the Commission has taken, in fact, you see that this is a very traditional approach of network sharing, which in fact it's something that could apply for 3G, 4G, or even 2G, but does not take into account the specificity of the 5G, of the specific feature of 5G, and for example, the virtualization of network, the network slicing, the need for sharing in dense areas. So all these elements are very much important point that should normally have led the Commission to adopt a more creative approach, and it really has a very, very traditional approach. The only thing is, let's hope that when it will implement it and apply it concretely, that there will be some more creativity and more broad approach and lenient approach. Thank you. Thank you very much, and sorry for the constraint on time. It was great, thank you. Eu vou passar a palavra para o José Borges, que vai nos trazer uma visão agora um pouco da Anatel, promete ser muito interessante também. Então eu peço só para colocarem os slides dele. Eu vou passar. Thales, obrigado. Thales, obrigado. É a primeira vez que eu participo de um evento aqui no IBRAC, é uma satisfação muito grande, principalmente falando de um tema que é tão instigante para a gente e que, de certa maneira, tem sido muito estratégico para a agência, né? Bom, aqui eu trouxe um pequeno roteiro, porque eu quero contextualizar, né, o papel da Anatel na promoção da competição, né, falar um pouquinho desse sistema móvel brasileiro, né, porque todo mundo fala de 5G, mas aonde isso está inserido, né? O que é o 5G? É sempre bom a gente tentar tangibilizar um pouco isso, né, como a Tiziane falou, né, a gente tem que entender suas promessas, o que ele está trazendo, quão inovador ele é, né? Então o 5G ele não é mais um G, ele tem alguma coisa a mais, e a promoção da concorrência no contexto do 5G. Tá? Bom, dentro da Anatel, a gente sempre brinca e utiliza como mote que o nosso objetivo é nivelar o piso competitivo. Né? Então, esse é um jogo muito desigual, e quem acompanha o setor sabe que quando veio a Lei Geral de Telecomunicações, naquele processo de abertura, né, do setor de telecomunicações, da transição, né, do monopólio estatal para abertura ao capital privado, né, a gente teve uma situação em que a gente teve que lidar com grandes empresas, com redes legadas, e isso, de certa maneira, não torna o jogo muito equilibrado, né? Principalmente numa indústria de rede como telecomunicações, né? E eu acho que o legislador foi muito feliz, né, na LGT, porque ele deixou bem claro no texto, né, da Lei Geral de Telecomunicações, né, o dever da autoridade regulatória em promover a competição. Então, logo no início da LGT, isso é bem demarcado, né, que o poder público tem o dever de promover a competição e estimular a diversidade de serviços, né. Lá no artigo 6 também já vem com um comando, né, sinalizando que os serviços de telecomunicações devem ser organizados, né, com base no princípio da livre, ampla e justa competição. Isso é importante que ele também já sinalize que a autoridade regulatória ele tem que corrigir os efeitos da competição imperfeita e reprimir as infrações de ordem econômica. Então, a Anatel ele é uma autoridade regulatória em que, até como o documento de encaminhamento da LGT colocava, é uma instituição que tem basicamente 3 missões: promover a competição, defender o direito dos usuários e estimular os investimentos, que não é uma coisa muito trivial, né? São 3 pratos em que você tem que estar equilibrando a todo momento, né? Então, esse é o contexto geral em que
temos essas missões da Anatel, né? E aqui falando especificamente da missão de promover a competição, qual que é o toolbox da Anatel, né? A Anatel tem um conjunto de ferramentas, né, justamente para estimular a competição setorial. Recentemente, inclusive no contexto do 5G, uma ferramenta muito importante é o desenho de edital. É o edital, de certa maneira, principalmente um edital de radiofrequência, que você vai estimular quem vai entrar nesse jogo, né? E no edital do 5G, eu vou até falar um pouquinho mais à frente, né? Ele foi inovador no sentido que, ao liberar radiofrequência, e esse foi o maior edital em termos de disponibilização de radiofrequência, né, da história da agência, né, em que a gente permitiu a regionalização, né, do acesso a essa radiofrequência, que, de certa maneira, reduz a barreira de entrada nesse setor. Porque radiofrequência é um insumo essencial, um recurso escasso, e, de certa maneira, isso permitiu a entrada de novos operadores, né, principalmente num contexto em que a gente teve uma concentração setorial recentemente, né, então isso é muito importante. Outra ferramenta muito utilizada e fundamental, né, para a Anatel é o nosso Plano Geral de Metas de Competição, né? Quem conhece o PGMC sabe que ele é um instrumento de estimular a competição baseado em regulação assimétrica. Então, a Anatel ele tem a obrigação de avaliar a dinâmica setorial a cada 4 anos, entender como seus vários segmentos econômicos estão funcionando, né? E, a partir disso, identificar agentes com poder de mercado significativo e impor alguns remédios concorrenciais e, principalmente, remédios em que a gente não interfere no varejo, mas a gente obriga esses PMS a abrirem os seus segmentos atacadistas, né? Então, de certa maneira, quando a gente fala de compartilhamento de infraestrutura, acesso a insumos essenciais em telecomunicações, a gente tem que olhar para o PGMC. O PGMC ele estabelece alguns mercados relevantes de atacado e ali, de certa maneira, o compartilhamento de algumas infraestruturas, né, ele é facilmente acessível por essas ofertas, que a gente até brinca, são ofertas de prateleira que está dentro de um sistema muito específico em que qualquer entrante pode chegar, acessar esse sistema e solicitar esses ativos, né? Outra ferramenta muito importante, anuências prévias. Então, toda a modelagem, todo negócio novo, principalmente em compartilhamento de infraestrutura, geralmente os agentes apresentam um pedido de anuência prévia antes de ter a operação. Isso é avaliado pela Anatel em suas várias perspectivas regulatórias e concorrenciais, né? E, antes de tudo, a gente olha com bastante cuidado, sobretudo nesse segmento, né? E também, pouco conhecido, mas a gente tem a figura das reclamações administrativas, né? Bom, essas ferramentas, para a gente aplicá-las, a gente tem que sempre lidar com o exercício diário de entender como é que está a dinâmica do mercado, antecipar inovações, tendências, né? Atuar de forma tempestiva, né, diante dessas transformações e incorporar todos esses benefícios em prol do usuário, né? Porque o setor de telecomunicações ele é muito dinâmico. Se tem uma coisa fascinante nesse setor é que a gente sempre está lidando com novas tecnologias, novos desafios e novos modelos de negócios, né? Por isso que eu gosto muito desse gráfico, que além de contextualizar, né, o tamanho do setor móvel brasileiro, né? Hoje a gente tem cerca de 161 milhões de acessos móveis, né, sendo que 235 milhões tem banda larga móvel. Ele é interessante porque ele demonstra os ciclos tecnológicos do setor, né? A cada G, a cada ciclo, são novos ciclos de investimento, novos desafios, e ele é interessante que justamente é um setor intenso em tecnologia e em capital, né? E a gente tem que entender justamente esses ciclos para entender como que a dinâmica competitiva ela se estabelece no setor brasileiro. E o sistema móvel brasileiro ele é um dos maiores e mais modernos do mundo, né? Então, isso é muito importante ressaltar. Bom, o que é o 5G? A gente gosta de sempre representar, né? Ao longo do tempo, né, a tecnologia móvel foi evoluindo, permitindo um tráfego maior de dados, né? Então, a gente faz até uma ilustração. Com 3G, para baixar um filme de 2 horas, você levava 26 horas, né? Com 4G, esse mesmo filme você consegue baixar, no melhor dos casos, em 6 minutos, né? Com 5G, você consegue baixar um filme de 2 horas em um pouco mais de 3 segundos, né? Mas o 5G ele não é só uma banda larga aprimorada, né? Quando a gente olha a definição do 5G na UIT, né,
As 3 principais características do 5G é que, além da banda larga aprimorada, ele vai permitir a comunicação massiva de equipamentos, máquinas, e também uma comunicação ultra confiável e de baixa latência, né? E qual que é a revolução que isso traz? Isso permite novos negócios, né? Quando a gente fala de IoT, carros autônomos, indústria 4.0, indústria 4.0, realidade aumentada, tudo isso é permitido por conta dessas 3 características de forma conjugada. E por que isso é interessante no contexto do 5G? A gente também sempre faz uma analogia. Enquanto o 4G fez uma revolução em termos de comunicação entre pessoas, o 5G promete uma revolução da comunicação entre máquinas, né? Então, o mais importante aqui, é justamente até um ponto que a Tiziana trouxe, foi que a arquitetura do 5G, né, o Network Slice, permite que, de certa maneira, a gente consiga dedicar camadas dessa rede para serviços específicos, dedicando QoS, níveis de qualidade, né, específicos para cada demanda. E por que isso é importante? Isso aqui começa a sinalizar possíveis evoluções da rede móvel, onde a gente pode até brincar que isso aqui vai se tornar no futuro a plataforma das plataformas. Pelo menos, de certa maneira, todas as grandes plataformas, sejam digitais quanto físicas, né, estarão rodadas em cima de uma plataforma como essa. A gente fala de uma única rede, mas a sua virtualização vai permitir rodar simultaneamente diversas redes, onde a gente vai ter uma série de serviços, né, essenciais pendurados nessa infraestrutura. Bom, aqui a gente sempre gosta também de reforçar, né, o 5G ele não é mais um G por outros motivos também. Ele vai ser a principal força de transformação econômica e social nas próximas décadas, né? Vai ser o principal meio de comunicação, informação e entretenimento. Isso não é trivial, isso muda muito a forma como as pessoas se socializam, comunicam e interagem, né? A partir do 4G, a gente viu uma mudança de comportamento das pessoas, né, que saíram, de certa maneira, de interações simples ou em computadores, desktop, e fazem quase tudo por meio de plataformas móveis. Vamos ver como é que vai ficar no 5G, né? E também essa revolução em suporte sem precedentes em termos de conectividade de máquinas, né? Aqui a gente tem algumas estatísticas falando sobre incremento no PIB, né? O quanto isso vai trazer de valor adicionado para a economia brasileira. Existem estimativas que colocam que o 5G vai aumentar em 1 ponto percentual o PIB brasileiro entre 21 e 2035, né? Adicionando à nossa economia mais de 5 trilhões de reais nos próximos 15 anos. Enfim, a gente pode, de certa maneira, avançar um pouquinho nessa parte, mas o que é interessante é que o 5G ele vai trazer, de certa maneira, externalidades sistêmicas, aumentando a produtividade de vários segmentos econômicos brasileiros, né, e no mundo também, o seu fator de inclusão social, a possibilidade de novos negócios e a ideia de conectividade ampliada. Bom, e aqui a gente já começa a falar um pouquinho sobre a questão da concorrência no contexto do 5G. De certa maneira, na agência, a gente não trabalha com uma regulamentação específica por tecnologia, né? Então, todo o nosso ferramental ele é transparente à questão tecnológica e não há uma previsão de regulamento específico para o 5G. O que a gente vai fazer é justamente entender que, dado o momento, né, do setor, que está extremamente concentrado, né? As características também do 3G. O 3G, o 3G não, perdão, 5G, é que eu estou confundindo com 3,5, isso que eu queria falar, que no recente edital, a faixa de 3,5, que é a principal faixa do 5G, né, ela é uma faixa muito específica, né, que permite como se diz, uma faixa nobre em termos de transmissão de dados, mas, como foi até adiantado aqui, ela exige um adensamento de rede significativo, né? Só que poucas pessoas falam disso, mas além dos equipamentos, um elemento muito importante é a questão da fibra, né? Então, fibrar todas as estações, todas as regiões, isso vai ser um fato muito importante, né? E a quantidade de espectro importa, né? Então, isso é um fator relevante, né? Então, quando a gente está olhando para esse segmento em termos de promoção da competição e no futuro próximo agora com a
implementação do 5G, a gente sempre vai estar preocupado, né, com os grupos com poder de mercado significativo, né, apesar de terem grupos que agora adquiriram radiofrequência, que estão começando agora, isso tem o condão também de nos chamar a atenção de como que a gente pode, de certa maneira, nivelar o piso competitivo entre agentes que só estavam levando agora 3,5, né, GHz e 3 grandes empresas que têm um volume monstruoso de espectro, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que sempre acompanhar e balancear. A possibilidade agora de novos agentes entrando no mercado e também negociando espectro, que a gente chama de exploração industrial de espectro, isso é uma questão que está sendo colocada à mesa, a gente tem acompanhado isso de perto, né? E os tradicionais acordos de compartilhamento de infraestrutura, tanto passivo quanto os ativos, né? Eu gosto também de sempre falar um pouquinho sobre o edital, porque o edital ele trouxe essa inovação, permitiu a entrada de novos agentes, né? E isso eu já acabei adiantando um pouquinho. Trago só umas estatísticas interessantes, né, porque o 5G, né, ele está viabilizando mais de 70 bilhões em investimentos, né, nos próximos 20 anos e mais de 47 bilhões serão convertidos em obrigações, né. A especificidade desse edital é que 90% do valor arrecadado vai ser convertido em obrigações e isso não é um fato trivial, porque, de certa maneira, a gente está dando uma sinalização bem clara para o segmento que a gente quer que esses recursos sejam convertidos em construção de rede. Então, de certa maneira, são obrigações em estradas, rodovias, em localidades atendidas ainda e, principalmente, na implementação, né, dos equipamentos e estações 5G nos municípios brasileiros. Aqui eu trago rapidamente, falando sobre o caso Oimove, e por que ele é importante. Nesse momento que eu falei que eu tenho grandes agentes com muito espectro e agora agentes que entraram no segmento que tem pouco espectro, os remédios estabelecidos no acordo com a venda da Oimóvel, né, principalmente os remédios de roaming e operação virtual, serão fundamentais para nivelar esse piso competitivo. Né? Recentemente, homologamos as ofertas de roaming, né? E já temos uma oferta na mesa de operação virtual. Faltam 2 ainda, que a gente ainda está em fase de refino, digamos assim. Né? E uma última oferta, que é a oferta compulsória de espectro, que tanto Vivo e TIM já apresentaram, né? E também já estamos em fase de finalização da análise. Bom, aqui, novamente, eu quero só chamar a atenção, porque quando a gente falou do slicing, da possibilidade de novos negócios, novas possibilidades, eu acho que isso aqui também vai exigir um pouquinho de atenção da gente no futuro, né? Porque essa virtualização de rede, de novos negócios, pode ensejar futuros problemas também. Porque quando eu olho uma plataforma, e a gente tem que lembrar que uma rede de telecomunicações, ela tem muita informação. E à medida que ela faz esse slice, a virtualização de várias plataformas ali dentro, até que ponto ela também não pode alavancar o seu poder para outros segmentos, né, verticais. Então, são questões que a gente pode acompanhar, né, com atenção. Ainda está muito cedo, porque aí começam a surgir questões, olha, quem são os gatekeepers, né, contexto de plataformas digitais, alavancagem vertical. E a gente tem percebido também que novos agentes têm demandado insumos do setor de telecomunicações e esses insumos têm sido fundamentais para alguns modelos de negócio. Vou até citar, recentemente a gente tem lidado com algumas questões, como, por exemplo, integradoras de SMS, que são, na verdade, empresas intermediárias entre empresas de softwares, né, que precisam de insumos de telecomunicações. E isso, de certa maneira, já é um sinal que muita coisa vai acontecer no futuro semelhante com isso, quando a gente vê essas plataformas chegando mais perto de telecom, ao mesmo tempo que, com o processo de desverticalização das redes, as grandes empresas de telecomunicações também estão fazendo o quê? Estão passando a gestão e a construção de rede para terceiros, como tem sido muito comum, né, chamar de operadoras de rede neutra, e essas empresas começam a se focar mais no core, mais próximo do usuário, em novos segmentos, então se comportam como uma empresa que também tem interesse em ficar mais na nuvem, em plataforma, e como que essa dinâmica vai funcionar, o que isso vai acontecer, isso vai ser uma questão muito interessante para a gente acompanhar, né?
Bom, eu acho que, chegando ao final, é sempre importante ressaltar que tudo isso, toda essa dinâmica, essas inovações, tudo isso exige muita informação, né? Grande conhecimento técnico, e eu acho que a parceria entre a Anatel e CAD vai ser fundamental aqui. Eu quero até repisar que a gente tem um acordo técnico que a gente tem utilizado e me coloca à disposição, onde a gente sempre vai estar ao lado do que for necessário para a gente conversar sobre esses assuntos. É isso, Thales. Obrigado, José. Eu até estava quase te interrompendo. Felizmente, coube no tempo, estava muito interessante a apresentação. Ainda bem que eu não tive que interromper, senão eu ia sair com 5 inimigos aqui da mesa, né? Tendo que interromper todo mundo. Mas é que a gente tem esse desafio de, acho que diferente de alguns outros painéis, que a gente tem 5 palestrantes muito qualificados aqui para tratar de um assunto que é muito interessante, mas ele se enquadra, a sua apresentação se enquadra muito bem, acho que com o Diogo vai trazer um pouco para a gente agora, um pouco do papel do CAD nesse contexto e acho que um pouco na prática também, como é que o CAD está vendo essa transformação. Então eu passo a palavra ao Diogo. Bom, obrigado, Thales. Boa tarde a todos. Eu queria dizer que é uma honra estar aqui novamente no IBRAC. Queria agradecer o convite em nome da diretoria aqui, que nos privilegia aqui na frente no nosso painel, Bruno, René e Ribas. Queria me permitir, viu, Bruno, parabenizar o IBRAC pelos 30 anos na pessoa de um dos decanos que eu estou vendo ali, que é o Lauro Celidônio, ex-presidente, e dizer que, novamente, estamos aqui para discutir, fora dos casos, temas que são muito relevantes para a defesa da concorrência. Sobrou muito pouco para eu falar, né? Vocês já perceberam. Depois a gente teve uma aula aqui sobre 5G. Aliás, eu queria parabenizar o IBRAC Júnior pela promoção do tema e também por ter composto esse painel de maneira tão diversificada, né? Trazer gente não só do antitruste, mas sempre trazer a CEAI e trazer a Anatel, acho que enriquece o debate e nos ajuda também a compreender o setor. Então, eu vou tentar me ater menos ao que seria ali os problemas específicos que o 5G e as discussões relacionadas a eles poderiam trazer para a concorrência. Vou sim mencionar alguma coisa sobre o caso Oi, mas eu queria começar fazendo 2 abstrações. Uma vai muito na linha do que a Tiziana falou logo no início do painel, que quando a gente está falando do 5G, a gente está falando de algo que é maior, que é a transformação digital, e que é futuro, e eu acho que é uma oportunidade que nós temos, que a gente tem que saber lidar, principalmente do ponto de vista do governo, saber como lidar e tentar aproveitar essa oportunidade da melhor maneira e da maneira que seja mais inclusiva possível. Semana passada eu estava em Assunção, numa reunião do Sistema Econômico Latino-Americano e da UNCTAD, e o tema era mercados digitais e digitalização da economia na América Latina. E foi bastante interessante porque tinha um dia, digamos assim, dedicado à concorrência, a questões de concorrência, mas também teve um dia dedicado à política econômica. E nesse dia da política econômica foram apresentados vários dados e vários estudos sobre o quanto ainda nossas economias podem crescer e podem se beneficiar dos mercados digitais, da digitalização da economia, né? O foco era mais em e-commerce, mas ainda existe um gap muito grande entre o potencial econômico que vem com isso e o que a gente efetivamente explora. E o principal gargalo, e isso era unânime em todos os países, o principal gargalo é a infraestrutura. E o 5G é basicamente isso, é disso que a gente está tratando. A gente está tratando da infraestrutura que vai nos permitir que a gente consiga construir esse futuro mediante a transformação digital. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. E a complexidade que vocês já viram aqui hoje nas 3 apresentações que me antecederam, ela nos obriga e nos coloca uma responsabilidade adicional como agentes públicos, que é a de não se colocar, como estava no último slide aqui do José, de maneira estanque, né? Aqui a gente está tratando de um setor que é altamente regulado, que tem um histórico de concentração, ele é um setor concentrado, a gente sabe disso, e não vem ao caso aqui mencionar exatamente os motivos que levaram a isso, mas enfim, a gente sabe que esse é um fato,
Então é um setor e uma discussão que não pode ser isolada do CAD, não pode ser isolada pela regulação setorial, pelo contrário, a gente tem que atuar realmente em conjunto. A SEAI tem um papel fundamental também nisso, na promoção da advocacia da concorrência. Então, acho que com essa visão de cooperação é que a gente tem que encarar um pouco todos esses desafios que foram colocados aí. Indo um pouco mais para os casos concretos, saindo um pouco dessa abstração, no caso, a questão do 5G talvez tenha aparecido de maneira mais marcante pela primeira vez, embora não fosse objeto da operação, no caso o imóvel, como muito bem colocado já aqui também. Havia 2 pontos ali que eu acho que, a despeito de toda a complexidade intrínseca ao próprio CAD, do fato de que a Oi vivia um processo de recuperação judicial, que são importantes e que nos dão algum norte para o debate futuro, né? Então, a primeira ali foi uma análise de mercado relevante que nos permitiu verificar um deslocamento da estratégia competitiva das empresas do downstream para o upstream. Então, assim, o problema competitivo do setor ali ficou bastante claro para a gente que estava no atacado. E é basicamente disso que a gente está falando aqui. E aí se avizinhava, na época já, o leilão da Anatel, o leilão do 5G, e embora o leilão não tenha sido considerado como uma entrada possível para contestar ali as discussões de poder de mercado do caso específico, uma decisão talvez inadequada do CAD ali poderia gerar um desincentivo à própria participação de entrantes, que é o que a gente quer, no leilão. E foi muito nessa linha que a SG, depois foi aprimorado pelo tribunal, propôs os remédios. A ideia era de, mediante as ofertas ali de RAN-sharing, de MVNO, tentar trazer mais acesso a esse mercado do atacado, alguma possibilidade de neutralidade com aquilo que já estava existente e permitir que no futuro, após as entradas advindas do leilão, houvesse até a possibilidade de entrantes com redes neutras e com todos os benefícios que também já foram mencionados aqui. O Felipe Mundim está aqui, não vai me deixar mentir, a gente ficou muito feliz porque quando a gente fez o ACC e mandou para o tribunal, logo em seguida, na semana seguinte foi o leilão. E a gente viu que teve ali algumas entradas. E aquilo ali nos deixou bastante felizes, porque justamente a ideia ali dos remédios propostos tinha um pouco esse caráter de... A gente sabe que a entrada somente via leilão não seria tempestivo o suficiente para contestar os poderes de mercados que ali estavam sendo analisados. Mas, ao mesmo tempo, se a gente permitisse que redes pudessem já começar a entrar antes de poder explorar todo o potencial que poderiam vir a adquirir no 5G, isso poderia gerar um incentivo à competição e uma maior contestabilidade do poder de mercado que estava ali relacionado. Então, foi muito nesse sentido e enfim, de novo, a despeito de toda a complexidade do caso, eu acho que ali é um sinal claro do CAD de que, enfim, a estratégia de competição e os problemas competitivos com o 5G se desloca um pouco do downstream da competição pelo usuário e vão muito mais para a questão do atacado e de que, sim, garantir essa neutralidade ou essa possibilidade de redes neutras sim, um valor que faz sentido do ponto de vista concorrencial. E aí, hoje, já no pós-leilão, né, já temos que lidar com casos que têm a ver justamente com o que já foi falado aqui, né? O que a gente tem hoje é a cooperação entre as empresas, entre os players, entre entrantes, inclusive players já consolidados, para que se possa explorar justamente todo esse potencial do 5G, para que se possa ampliar suas redes e sim, aí sim, a gente poder se valer dos benefícios aí dessa transformação digital. Fazendo uma última abstração, e vou ser breve, você não vai precisar me interromper, mas fazendo uma última abstração, tem se discutido, e a gente tem discutido aqui em outros painéis do IBRAC, um pouco do que são os objetivos do antitruste, né? Isso é uma discussão mundial, existem posições mais conservadoras, posições mais, digamos assim, mais de vanguarda, mas acho que um ponto que sempre foge é que política de defesa da concorrência é uma parte da política econômica. E que não é só o Competition Enforcement, não é só o CAD que é responsável por isso. E acho que hoje ficou muito claro aqui na fala do José Borges, que existem, a promoção da concorrência ela tem que ser parte da política econômica e ela tem que ser exercida por todo mundo que exerce um pedaço da política econômica, e não somente o Competition Enforcement.
aproveitando que daqui a pouco o professor Frederico Geni vai estar conosco, quando a gente participou do peer review da OCDE em 2018 para acesso ao Comitê de Concorrência, a pergunta mais difícil e que foi mais difícil de responder por quem estava lá e foi direcionada ao João Manuel, que era da CEAI na época, foi por que, com base num estudo do Banco Mundial, por que o enforcement de defesa da concorrência é tão bem avaliado, mas a competitividade da economia brasileira não é. Aonde está o gap? E assim, na nossa visão do CAD, esse gap está justamente no fato de que não é só o CAD que é responsável por fazer a defesa da concorrência. É um papel relevante, sim, mas é um papel que exige que o CAD coopere com outros órgãos, e no nosso caso específico aqui a Anatel, mas não é um papel só do CAD, e é um papel que tem que ser compartilhado, e é claro que o CAD vai estar disposto sempre a fazer. Acho que é essa a mensagem, e fico aqui à disposição para os debates. Muito obrigado, Diogo. Muito interessante mesmo essa visão. Para a gente não perder muito tempo, eu passo a palavra então ao Andrei, que vai trazer também aqui uma visão do lado da CEAI, e reforçando essa palavra do Diogo de que é importante a gente ter múltiplos ângulos, né, múltiplos pontos de vista nesse painel. Boa tarde. Eu vou deixar para fazer os agradecimentos e o cumprimento ao IBRAC pelo aniversário no final. Que assim eu cumpro a minha obrigação primeiro e depois eu faço aquilo que vai me dar muito prazer de fazer. Então vamos lá. Eu estou num papel fácil, na verdade, porque eu tenho que fazer uma grande síntese do que foi dito até agora e casar isso com o papel da SAE, que é o papel de advocacia da concorrência, que essencialmente diz respeito a dialogar com todos os atores no sentido de ir aprimorando esse arcabouço normativo, regulatório, que disciplina o setor e que cria essas possibilidades de arranjos diferentes de modelos diferentes de negócios, de arranjos regulatórios mais específicos e que pode permitir, ou não, que a gente consiga avançar em relação a esse objeto que é o 5G, de uma maneira eficaz em relação ao resto do mundo ou não. Vamos lá, por pontos. O Thales levantou 3 pontos para a gente trabalhar: desafios, benefícios da colaboração e os riscos. Os benefícios da colaboração foram muito bem tratados pelo Diogo, pela Tiziana e pelo José Borges, principalmente mostrar que o 5G ele pode trazer uma revolução e pode ser um meio para você criar uma nova forma de operação da economia. Toda essa discussão que a gente tem em relação à digitalização da economia passa inevitavelmente pelo sucesso da implementação do 5G no Brasil. E isso está ligado essencialmente, quando a gente está falando de questões de estrutura, a uma infraestrutura física. Ela tem que ser expandida dentro de certas questões tecnológicas que têm que ser investidas e implementadas ao longo de um certo cronograma, mas também um certo uso de espectro, e isso tem que ser casado de maneira a permitir que, ao longo de um território gigantesco e que hoje tem desigualdades bem significativas nessa oferta de serviços de telecomunicações, nessa oferta de serviços digitais, e que vai exigir diferentes tipos de arranjo, combinação, colaboração dos diferentes atores, inclusive dos atores governamentais. A multiplicidade de usos que o 5G permite é um grande incentivo econômico para que você tenha que construir os mais diferentes arranjos em termos de modelagem de negócio. É muito diferente do que acontece até agora. Não se trata só de uma velocidade de baixar um certo conteúdo numa velocidade muito maior do que você já viu. É criar toda uma nova modelagem de oferta de produtos e serviços que até então não existe. Quando você segmenta isso pelos mais diferentes setores, você está dizendo, eu tenho agora a necessidade de combinar capacidades físicas e de oferta de serviços de formas as mais diversas. Por isso que a regulação ela tem que ser muito sensível, muito cirúrgica na sua intervenção, na sua
limitação de o que é ou não possível, de modo a você não criar impedimentos para ofertar serviços que até então você não oferece. Só para ficar muito fora do que já foi dado como exemplo aqui, que eu acho que são exemplos muito robustos. A gente está falando da possibilidade de você ter oferta de serviços de medicina, por exemplo, de saúde, por exemplo, em lugares que você hoje não tem. Não é só ofertar uma certa quantidade, ofertar uma certa quantidade numa certa qualidade que sequer a gente imagina o que pode ser isso hoje. E discutir, como a Tiziana lembrou bem, como é que você lida com todo um conjunto de dados super sensíveis que vão ter que estar trafegando com uma certa velocidade, com uma certa segurança, para garantir que esse tipo de serviço, por exemplo, possa estar disponibilizado para a população dentro daquilo que a gente considera que é ótimo, razoável, justo, equânime. Aí você pode adjetivar e segmentar da forma que considera razoável. Essa possibilidade de você vai fazer arranjos diversos, obviamente, quanto mais diverso o leque, mais diversa é a possibilidade, para quem está no direito isso é bem evidente, né? Mais diversa a possibilidade de você ter problemas, mais diversa a possibilidade de você ter condutas que não são adequadas, mais diversa é a possibilidade de você ter atuação de agentes que detêm poder, controle sobre alguns desses recursos que são essenciais para fazer valer a sua posição e, com isso, auferir certos tipos de benefício em detrimento de outros agentes, inclusive dos consumidores. Por isso que talvez esse seja um dos segmentos mais sensíveis a partir de agora em relação à discussão sobre o que é ou não infraestrutura essencial, como certos tipos de acordo de compartilhamento de infraestrutura podem, devem ou não podem existir, até que limites você pode aceitar um certo compartilhamento de informações para que isso aconteça. Ao fazer esse compartilhamento, o quanto ele pode ser disponibilizado para terceiros, de modo a garantir um acesso a esse tipo de ativo e de modo a garantir a concorrência de fato, não só para usos diversos, mas para regiões do país diversas também. Vocês viram que eu não saí do meu slide 1, né? Prometo que vai ser... Eu estou falando, mas é porque os slides eles estão bem em cima de casos concretos. E são só 87, é rápido. Mentira, jamais faria isso. Foi? Não. Fez a piada e agora deu agora errado. Não anda, Eu achei que você tinha esquecido. Não. Ups, foi. Eu coloquei esse caso especificamente, fala do que você está falando, Andrei. E acho que ele foi ótimo a Tiziana ter levantado a questão da compartilhamento de estrutura passiva, porque essa foi uma discussão que ela está sendo uma discussão que não tem chamado muita atenção da maior parte dos atores, e ela é muito importante. Quando a gente está falando de expansão de rede de fibra ótica, necessariamente a gente está falando de como é que você faz isso utilizando essa infraestrutura de poste de energia elétrica. E você tem uma discussão hoje em curso no setor que envolve um debate bem detalhado entre a Anatel e a ANEEL, em que há elementos complicados aí, porque você transborda a discussão de um setor para o outro e de agentes que têm uma lógica de operação muito diferente da outra. Só para ficar no exemplo de como isso pode ser complexo, o setor de energia elétrica ele tem como uma das suas ideias aí fundamentais a ideia de modicidade tarifária, até por uma questão de subsidiar grandes faixas da população e grande conjunto de usuários que não teriam condições de ter acesso ao serviço de energia elétrica de outra maneira. Quando você casa isso com a ideia de obter uma receita de outro setor para a utilização de uma infraestrutura que é minha, eu posso estar criando aí um subsídio cruzado não desprezível, dizendo, olha, por que eu não vou cobrar muito de quem quer usar o poste de energia elétrica que eu instalei e, com isso, ter recursos para garantir que a ideia de modicidade tarifária no meu setor ela é adequada, ela vai funcionar. Percebe? Há uma construção aí, e essa é uma característica que vai ser, me parece, muito intensa quando a gente estiver discutindo a implementação de 5G. Os temas eles vão transbordar a área setorial específica das agências. Já damos um exemplo aqui da Anatel e da ANEEL,
da NPD também, mas isso pode ir muito além ainda. A gente está só começando a discutir para onde esse tipo de questão pode levar, e a gente não tem experiência, ou tem experiência bem reduzida sobre como lidar com essas áreas cinzentas regulatórias. Como é que agências regulatórias com áreas, com competências muito bem definidas sobre certos setores, combinam essas competências para tratar de temas que transbordam esses setores específicos. Isso é uma questão que a gente ainda tem que discutir bastante. A gente tem, vamos lá, como diz a Tiziana, eu sou um míope relutante, né, tá de brincadeira. Eu quero a nossa ele está chegando a uma certa idade. A gente tem feito boa parte do trabalho da Secretaria de Acompanhamento Econômico diz respeito a oferecer contribuições de natureza econômica e jurídica em tomada de subsídio, consultas públicas diversas, nos mais diferentes setores. E a gente tem trabalhado ao longo das consultas públicas que a Anatel tem disponibilizado esse ano, nesse sentido de construir um panorama de fundo abrangente. A gente tem feito um esforço grande na SEAI para não se limitar especificamente ao entendimento específico ali daquele tema da consulta em particular, mas como isso se relaciona com outros temas que a Anatel tem na sua agenda regulatória e tem colocado para debate recorrentemente. Tá? Aí tem um exemplo de como a gente tem oferecido questões, e me parece que a gente precisa de atenção aí, entre as questões todas que estão colocadas. Eu chamaria atenção especificamente para essa ideia de criação de um mercado de espectro em caráter secundário, tem muito a ver com o que o José Borges falou sobre esse uso industrial de espectro. A gente, pela primeira vez, a gente tem um descasamento entre quem tem infraestrutura física e espectro. Isso não está exatamente coordenado. Então, você tem que imaginar, assim, que é bem possibilidade que alguns atores que detêm infraestrutura já estabelecida, já implementada, eles possam intercambiar essa estrutura física por acesso a maior quantidade de faixa de espectro e vice-versa. Atores que têm espectro e que não têm infraestrutura física possam usar a estrutura física para oferecer uma série de serviços específicos, regionalizados ou setorialmente bem definidos. Tá? A gente precisa conversar sobre isso. Esse mercado secundário de espectro, ele ainda não está exatamente regulado no que poderia ser os seus limites. Então, a gente precisa saber até onde pode ir, o que pode, o que não pode, até que ponto a gente não tem que pensar em atores econômicos agindo, eu não vou usar o termo que poderia ser usado, porque eu acho que ele é muito forte, mas agindo mais como prepostos é forte, né? Mas como se fosse isso. Alguém que usa a sua faixa de espectro mais para viabilizar acesso ao espectro de outros atores maiores ou com interesses específicos, e não numa relação de fato economicamente interessante para oferta de serviços diversos. Essa é uma das preocupações que talvez a gente tenha que pensar brevemente, bem rapidamente. A gente fez uma outra discussão importante nessa consulta pública da Anatel, que falava de segurança cibernética, e aqui é um tema que também, que quando a gente está falando de 5G, é um dos temas que vai surgir forte, seja pela questão de sensibilidade de dados que vão trafegar, seja por conta de os mais diferentes usos econômicos que vão estar associados ao uso desses dados e que podem criar situações objeto de litígios, não só na área concorrencial, mas em áreas bem mais sensíveis. Desculpa se eu não estou entrando em um detalhamento maior, mas é porque estou tentando ser o mais rápido que eu consigo. E olha que eu falo rápido. Falando especificamente do caso da Oi, o Diogo e o José Borges já tinham tocado em alguns pontos aqui. Me parece que a gente tem que ir o tempo todo ir refinando os remédios. A gente estabelece um nível de remédios aqui. Eu concordo com o Diogo, eles tiveram um bom resultado para o momento em que estavam, mas a gente tem que estar o tempo todo se perguntando se não será necessário repactuar algumas definições, repactuar alguns acordos, para que a gente possa ir garantindo que ninguém
vai sentar em cima de capacidade ociosa para fazer fechamento de mercado. Esse é o ponto principal. Seja quando a gente está falando de infraestrutura física, seja quando a gente está falando de uso de espectro. Ninguém vai utilizar isso como uma estratégia de fechamento de mercado, de impedimento de oferta de concorrente ou de oferta de serviços específicos. Tá? Aí é só para mostrar como é que as coisas podem ser muito mais diversificadas e caóticas do que a gente pode imaginar a princípio. A gente está falando de possibilidade de serviços que se casam e que se intercambiam dados e que se complementam, e a gente não tem nem ideia de para onde isso pode ir ainda. É muito importante que a gente saiba conter a ansiedade. É isso, assim, originalmente o modelo regulatório brasileiro ele é um modelo ansioso. Ele, na dúvida, ele regula. Não, regula. Assim, a gente tem que conter a ansiedade. Eu acho que a gente tem que ter uma construção de uma estratégia aí que passa muito por a gente ir pensando em como pode dar baby steps ali e ir construindo à medida que vamos, de fato, tendo certas respostas. A gente tem, tanto na Anatel, quanto no CAD, quanto na CA, a gente tem instrumentos, hoje, elementos suficientes para a gente poder não sermos ansiosos. E acho que a colaboração diz respeito também a como colaborar dentro do governo nesse sentido. E aí, só para... falta esse slide mais um, só, e eu encerro. É muito importante que a gente perceba isso de forma evidente. Para o usuário final, faz muito pouca diferença qual é a tecnologia que está prestando serviço para ele. Se ele abrir o telefone dele e conseguir fazer o que ele quer, se é 5G, se é uma rede de Wi-Fi nova que está espalhada pela cidade, se é um novo modelo de internet fixa, mas que ela consegue ser transportada de alguma maneira, não faz diferença. Então, essa possibilidade de construção de redes alternativas também é um outro elemento complementar a essa estratégia de implementação de 5G, que também merece nossa atenção, que também merece que a gente entenda quais são os limites da colaboração, até onde isso pode ir, até onde isso vai, e a partir de onde isso vai criar incentivos não desejáveis para uma certa colusão de atores econômicos. Tá? Acho que os outros aí já tinha meio que passado, não vou... E isso aí é só... Quem está lá no fundo não vai ver nada, mas é uma ideia de confusão mesmo. O centro dessa figura são serviços que estão sendo oferecidos agora, já são oferecidos, vão ter outra dinâmica a partir do 5G. Em torno dele estão todas as possibilidades de colaboração, cooperação entre atores, de modo a criar os arranjos de negócio necessários para fornecer esse serviço. Então, assim, a gente tem aí uma possibilidade não desprezível de acordos, bem complexa. A figura é complexa por isso mesmo, e é muito importante que a gente tenha em mente esses dois tópicos aí. Primeiro, quando a gente está falando de uma regulação um pouco mais responsiva, um pouco mais flexível, ela não pode ser restrita ao mercado 5G, ela tem que avançar também nesses mercados complementares, porque a ideia é fornecer, na última milha ali, os serviços que a população precisa, necessita, deseja. Então, a gente pode fazer isso de diferentes maneiras, principalmente considerando a diversidade regional e de acesso que a gente tem a esses serviços no Brasil inteiro. E a segunda coisa, e acho que isso é bem importante, para conter a ansiedade que eu tinha falado antes, é fundamental que a gente desenvolva essa estratégia por meio de práticas de sandbox regulatório. A gente tem defendido o SUNACEAI, não só para esse setor, para outros setores também. É uma modelagem aí que permite testar um certo arranjo e monitorar ele muito de perto, e se der certo, bacana, a gente adota. Se não der certo, a gente tem mecanismos para corrigir, retroceder e redefinir. Tá certo? Agora que eu estou terminando, então, eu queria agradecer ao IBRAC pelo convite, foi um prazer estar aqui, e parabéns pelos 30 anos. Nada que dure tanto tempo não deve ser aplaudido de pé, não deve ser objeto dos mais efusivos
elogios por parte da sociedade brasileira. São poucas entidades que duram tanto tempo, são poucas entidades que são capazes de, ao longo de tanto tempo, evoluir, crescer e construir nova realidade. Então, parabéns, IBRAC, foi um prazer. Obrigado, gente, estou à disposição para perguntas. Obrigado, Andrei. Tinha um grande desafio aí de cobrir tudo, você conseguiu. A gente tem. Pode beber uma água, ficar tranquilo, respirar. Ribas, cravamos no tempo. Não sei se a gente teria nem tempo para uma pergunta, mas eu tenho certeza que a gente sai daqui com muitas reflexões, muitos assuntos que foram cobertos, e a gente vai ter oportunidade de falar sobre isso aqui no evento ou em próximas oportunidades, próximos eventos, artigos. Queria agradecer mesmo. Foi uma honra estar aqui como moderador, passar o palco para uma banca tão qualificada, uma mesa tão qualificada. E acho que é isso. Me pediram também, só para correr um risco tremendo aqui, quando apresentei o IBRAC Júnior, não mencionei o nosso mentor e agradecer ao Ricardo, que é o mentor aí do nosso comitê, está nos ajudando desde o princípio. Deixar também um convite para quem quiser participar. A gente já tem muita gente inscrita, a gente já está trabalhando em diversos próximos passos aí, próximas medidas, mas fica o convite aberto também. E tenho a obrigação de pedir que todo mundo permaneça sentado, não é nenhum exercício de emergência nem nada, é porque a gente já vai engatar no próximo painel. Eu vou chamar aqui o Caio Mário e a Ana, Ana Bhatia, para que a gente passe aí para a entrevista. Então é isso, obrigado a todos.